Fala, foitos! Eu sou a Jéssica Crestani e calma, tu não tá no podcast errado. Hoje eu vou entrevistar ele, que é mineiro, cresceu no Rio de Janeiro, vascaíno apaixonado, pai de um casal, publicitário, cristão e cheio de histórias improváveis. E que vocês conhecem por ele sempre estar desse lado aqui da mesa. E hoje a gente vai descobrir quem é o cara além do microfone. Seja bem-vindo, Sérgio Lima. Te amo. Te amo, amor. Bora lá. Tu nasceu... Tô nervoso. Eu tô percebendo, tava até ruim da unha. Tu nasceu em Uberlândia, mas foi registrado no Rio de Janeiro. Afinal, tu se considera mais mineiro ou mais carioca? Carioca, porque a minha família é toda carioca. E eu cresci no Rio de Janeiro, sempre passando minhas férias no Rio de Janeiro. E carioca de Madureira. Isso aí, eu amo Rio de Janeiro também. Amor, a criação de um pai militar... O que é... Vai de novo. O que a criação de um pai militar te ensinou sobre o trabalho e vida que tu carrega até hoje? Disciplina. A criação por um pai militar sempre traz muita disciplina, porque o militar é disciplinado sempre, né? Meu pai, 9 horas da manhã, 9 horas da noite, 9h30 da noite, tinha que estar todo mundo na cama dormindo. Sim. E no interruptor da casa tinha lá, a luz que você apaga é a luz que seu pai não paga. Então era muita disciplina, muita ordem unida, e acho que isso me trouxe também um grande benefício, que qualquer desafio eu estou sempre preparado para a guerra. Amor, tu é pai do Enzo e da Madu, e acho que é uma coisa que muita gente tem curiosidade, e eu também. Como que tu faz para equilibrar ser pai de um jovem de 22 e de uma menina de 11? Eu não sei se dá para perceber, mas é difícil, não é uma tarefa fácil. Porque você tem que tratar, além de ser menina, de você ser um pouco mais doce, né? Tem que tratar assuntos de criança com criança. E o Enzo já é um adulto, apesar de ser sempre meu neném, meu bebê, é um adulto. Então, tem que conversar com ele e exigir como um adulto. Para mim, os últimos anos têm sido muito desafiadores, porque ela está crescendo muito rápido, amadurecendo muito rápido, e ele está naquele momento do ponto de chave de virada da vida dele, né, de construir a própria vida. Isso também dói um pouco, porque quando o filho não depende mais do pai, a gente já fica um pouco mais vazio por dentro. Agora, a parte que todo mundo sempre pergunta: como que tu enxerga a nossa relação família com o Enzo e a Madu? Eu acredito que hoje é muito leve a nossa relação. Você soube se adaptar muito bem, né? Administrar melhor do que eu pensava toda essa situação de ser madrasta e ainda Madrasta aos 22 anos, tá? Madrasta muito jovem, né? E aí você conseguiu ganhar os dois, a confiança dos dois, que é o mais importante. Dedica muito amor a eles, e isso eu já te amava, e isso me fez te amar ainda mais, porque eu ganhei um presente muito melhor do que eu imaginava. Ter uma mulher dedicada, inclusive muito próxima dos meus filhos. E é muito gostoso. É maravilhoso, gente. Eu confesso que no início foi um pouquinho difícil, né? Eu ganhar a confiança deles, mas agora tá maravilhoso, né? Na verdade, eu fico de fora, né? Principalmente você e a Madu têm as conversas de meninas, e aí eu fico de fora do jogo, né? Amor, agora uma pergunta polêmica. Muita gente fica espantado, né, com a nossa diferença de idade, que realmente é um pouco grande. Uhum. E a pergunta é: como que tu enxerga isso? Tu acha que isso é um peso pra ti? Ou tu acha que isso faz tu levar a vida com mais frescor? Para mim é muito gostoso, né? Porque eu não me sinto com a idade que eu tenho, meus 39 anos. Eu não me sinto com a idade que eu tenho, me sinto um garoto, tenho energia de garoto. E você, com a sua juventude, sua alegria, sua energia positiva, eu não vejo você reclamando da vida, porque o que mais me incomoda são pessoas que reclamam da vida o tempo inteiro, criam problema e tal.
E você só tem palavras positivas, alto astral, e além disso também você é uma mulher que leva solução. Você não cria problema. Quando tem algum problema, eu já vejo que você já está voltando com a solução. Então, isso é muito leve para mim. Não tenho problema nenhum. Não vejo preconceito de ninguém. E eu acho que quem tem não esboça. Eu também não estou nem aí. Ninguém paga minhas contas. Estou cagando se alguém tem preconceito ou não. Sei que eu estou muito feliz. E para mim, ajudou eu também a amadurecer, né? Muito mais rápido. Então, para mim, tá sendo maravilhoso. E, amor, calma aí, gente. Tá. Tu é autodidata, não fez faculdade e aprendeu publicidade nos livros. Como que isso moldou a tua forma de pensar e trabalhar? Eu não só na publicidade, mas eu me desenvolvi muito lendo livros. Viajei pelo mundo lendo livros, aprendi tudo que eu sei lendo livros, né, lendo revistas, livros, tudo. Eu hoje até tenho pena que eu não consigo tempo para ler tanto, mas eu amo ler, porque me faz viajar, me teletransporta para onde eu estou lendo, e aí eu aprendo muito rápido. E eu tenho essa facilidade de aprender estudando sozinho. Então, isso, para mim, obviamente, durante um tempo eu sofri um pouco com isso, porque você não ter um currículo, um padrão igual a todo mundo, principalmente na época antiga, era muito difícil, as pessoas não aceitavam. Sim. Mas depois que eu montei minha empresa se transformou num sucesso, isso passou a ser um benefício, porque o tempo que você leva para aprender num curso, numa faculdade, é muito mais demorado do que quando você se dedica a aprender sozinho aquilo que você precisa para aquele momento. Então, para mim, foi muito bom porque eu fui me desenvolvendo muito rápido à frente do mercado e trazendo novidades para um mercado que praticamente eu desbravei sozinho, né? Foram poucos que desbravaram esse mercado da publicidade digital e depois migrei para a publicidade tradicional. Então, para mim, foi um benefício. E hoje você vê, nem o Google exige mais um currículo padrão, sim, uma formação superior para contratar, e sim o skill profissional, né, que a pessoa tem e os pontos positivos que ela tem para dedicar à função que ela vai ocupar. Então, hoje para mim é normal, vejo normal. Eu queria ter feito uma faculdade, eu acho legal, incentivo as pessoas, não acho que é certo não fazer faculdade, mas se você não tem tempo como eu não tinha tempo e nem dinheiro. Então, eu me dediquei a trabalhar, em vez de ser um vagabundo. Tá certo. Amor, todos aqueles livros que estão lá em casa, tu já leu? Todos os livros. Mentira, gente, é muito livro. Todos. É muito livro. Todos. Inclusive, eu tenho alguns que eu quero ler novamente. Amor, tu vendeu o rodo para pagar os estudos, morou no Rio aos 16, aprendeu com gente experiente. Olhando para trás, qual que foi a virada de chave que te fez acreditar que dava para ser grande nesse mercado? Tá, vou só corrigir. Quem vendeu o rodo foi meu pai. Meu pai que vendeu o rodo. Quem fez a pauta meu pai vendeu o rodo para pagar os estudos dele. E o que eu vendia era sacolé junto com a minha avó em Madureira. Então, sacolé. E ela me dava 50 centavos cada sacolé que eu vendia. E aí eu utilizava esses 50 centavos para comprar vareta, papel de seda, linha e jornal velho para fazer pipa e vender pipa. Aí eu transformava os 50 centavos em alguns reais, né? 50 reais, 100 reais. E aí, com isso, eu comprava tênis, bermuda, mochila, o que estava na moda na época, que era tênis da Nike, mochila da Company, bermuda da Ciclone, para fazer parte da turma. Uhum. Então, isso foi um desafio, foi bem legal, porque daí eu aprendi a vender, aprendi a empreender, né? Então, desde cedo, eu sempre me dediquei a correr atrás do meu e tal. Tanto que com 16 anos eu fui morar sozinho no Rio de Janeiro, fiquei sozinho, tocando a minha vida. Amor, tu é vice-presidente de marketing do Vasco, né? Uhum. A gente sabe que ser vascaíno já é um pouco sofrido, né? Mas ser dirigente multiplica a pressão? Muito, mas ser vascaíno não é sofrido não, é um amor. Eu amo, inclusive antes daqui eu estava em reunião com o pessoal do Vasco. Amo ser vascaíno, amo o Vasco, amo a torcida do Vasco.
Mas óbvio, ser dirigente tem uma carga de responsabilidade muito maior, porque você é cobrado por isso, mas eu faço um compromisso que a gente vai levar o Vasco para lugares muito mais altos, com muito trabalho e muita dedicação. Amém. E me conta, o que é mais difícil? Lidar com cliente em agência ou com a torcida organizada? Com certeza o cliente na agência. Isso é verdade. Porque eu costumo usar uma frase muito legal que é agência boa, cliente bom. Cliente bom, cliente ruim, agência ruim. Cliente bom, agência boa. Porque não adianta, tem cliente que nem entende do próprio negócio, não tem nem conhecimento profundo da estrutura da sua empresa, simplesmente tem uma ideia ou uma equipe lá e não sabe o que quer. Então, ele pega e te entrega a responsabilidade e você tem que entregar resultado para a empresa dele. Quando o cliente entende o negócio dele, quando ele é dedicado a fazer o negócio virar e ele faz da agência um turbo, né, ou parte do negócio dele, a integração entre equipes, a coisa funciona muito bem. Eu tenho um cliente que é o Tony, do IVS, que a cada reunião é um brainstorm. Sim. Né, que é a IVS, que é o Instituto Visão Solidária, cada reunião que a gente faz é um brainstorm, ele participa, ele dá ideias, ele discute. Tem cliente não, que só quer lá, quer ver a apresentação, criticar o trabalho feito da agência e que a agência entregue o resultado para ele 100% sem a participação dele. Isso não existe. É a mesma coisa que você ir no psicólogo e pedir para o psicólogo, olha, resolva meus problemas. Não, ele vai te ajudar a encontrar os caminhos para resolver os problemas, né? Mas é assim. E aí, de vez em quando, a gente é psicólogo também na agência. É verdade, eu vejo isso. Amor, tu tem aí uma história com Deus muito linda, né? Uhum. Queria que tu contasse um pouco para nós como que foi o início, quando tu começou a ir na igreja. Sim. A minha relação com Deus é muito gostosa, assim. Eu sempre fui muito apaixonado por Deus desde o início que eu descobri isso, né? Porque quando eu era menino não acreditava muito na existência de Deus. Mas quando eu passei um momento muito difícil, que o Enzo, meu filho, estava com 1 ano de idade, eu não tinha dinheiro para dar comida para ele, eu estava desesperado, e aí eu lembrava que tinham me dito que dentro da Terra Encantada, que era um parque lá na Barra da Tijuca, tinha uma igreja chamada Sara Nossa Terra. E aí um dia eu cheguei lá, invadi a igreja com o carro, botei o carro, e eu tinha R$5 só no bolso, eu entrei na livraria da igreja e falei para a moça, tem alguma coisa que custa R$5 aí que me diga quem é Deus, como eu posso conversar com Deus? Aí ela falou, infelizmente não tem, mas se você quer tanto saber quem é Deus, eu vou te direcionar para uma célula. Aí me direcionou para uma célula, que era de um casal, o Leandro e a Caçula, que são um casal, uma família maravilhosa, e eles me receberam lá. A mãe do Enzo já tinha vindo para São Paulo, estava sozinho no Rio de Janeiro, então eu ia para a célula lá e ficava chorando com eles, depois voltava para casa, ficava chorando, ouvindo louvor, e querendo ouvir a voz de Deus de qualquer jeito e tal. E Deus foi mexendo muito comigo, construindo um novo Sérgio, né? E aí eu comecei a sentir a presença de Deus na minha vida. E teve um momento em que eu tinha arrumado um emprego que o Tony, um amigo meu, me arrumou, que eu usava 100% do que eu ganhava para pagar minhas dívidas. Teve um dia que eu estava tão triste, tão chateado, que meu carro estava em busca e apreensão, meu condomínio atrasado, devendo a vários bancos, desesperado, me sentindo envergonhado, né? Pelo meu pai, pela minha mãe. E aí eu fui conversando com Deus na Avenida das Américas, lá, indo para o trabalho, falei, Deus, eu socava o volante, falei, Deus, se o senhor não me der um sinal, eu vou jogar o carro no poste. E aí me passou um Peugeot branco, 206, com adesivo da Sara Nossa Terra. Eu falei, nossa, é um sinal. Porque quando você está desesperado, qualquer coisa é um sinal. E aí, só que aí, quando eu parei no sinal de trânsito, ele parou do meu lado. E aí ele olhou para mim e fez assim, para eu abaixar o vidro. Eu abaixei o vidro e ele falou, olha, você é mais do que vencedor. Caramba. Hoje você vai ter um dia de vitória. E quando eu cheguei na empresa, o Eduardo, que era o nosso diretor, falou, Sérgio, o seu cliente, que é um provedor Marlin,
ele ligou e quer fechar. Vamos lá negociar, porque é uma proposta grande. E a gente foi lá. E aí eu sentei na reunião, sentei muito, assim, esmorecido, assim, e tal. E aí o Edu do meu lado e o cliente do outro lado da mesa, e o Edu falou, olha, se eu fizer o preço que você quer agora, você me faz uma proposta, se eu fizer o preço, você fecha agora? Ele falou, fecho, mas pelo atendimento que esse menino está me dando. E eu já vi a mão de Deus ali. E aí o Edu fez a proposta, entregou para ele assinou, devolveu, o Edu pegou, enrolou, falou, obrigado e tal, papapá, papapá. E eu tava meio fora sabe assim, como você tá meio fora do mundo real, que eu tava com tantos problemas que eu já não acreditava em mais nada. E eu só pensava nos problemas e na vergonha que eu tava fazendo minha família passar. E aí, quando a gente saiu, virou o corredor, o Edu pegou o canudo e bateu no meu peito e falou, cara, você acabou de fechar o maior negócio que a empresa fechou até hoje. E a gente chegou na empresa, tocou o sino e aí, daí começou um mover de Deus na minha vida e minha vida foi dando saltos. De 6 em 6 meses parecia que eu ia crescendo um degrau na vida. Lindo. Então, assim, a presença de Deus na minha vida é muito... Isso é uma das histórias sou apaixonado por Jesus Cristo. E como que a fé ela influencia hoje nas tuas decisões, tanto no trabalho como na vida pessoal? Hoje influencia 101%. Eu converso com Deus o tempo inteiro. Eu tive um espaço nos últimos anos distante da presença de Deus, até por umas questões pessoais, internas do meu coração, da minha cabeça e tal. E até por você, às vezes, nem se sentir merecedor de estar perto de Deus, pelos erros que você comete ou que você está cometendo, né? Mas hoje, graças a Deus, eu estou 100% debaixo da presença de Deus. A nossa família está 100% debaixo da presença de Deus. Então, eu sou muito grato. E quando acontece alguma coisa que não é do meu agrado, eu falo, não, é porque Deus está me protegendo, está cuidando, está me levando para um outro caminho. Lindo demais, amor. Tu começou com programas, né, no YouTube, depois rádio e agora tu tocou Afoitos. O que te motivou a sentar desse lado aqui do microfone? Primeiro que eu acho muito bonita essa profissão, né, de produção, TV, rádio. Né, acho muito bonito. Tanto quem fica no bastidor, quanto quem está produzindo, levando informação e conteúdo para a população. Então, eu acho muito bom, muito, muito bacana, eu acho muito lindo. E segundo, porque eu construí um network muito bacana e eu acho que é legal você também dar visibilidade para esse network. E as pessoas querem aparecer e contar suas verdades e contar seus negócios. Então, aqui é um espaço para que as pessoas que movem o Brasil para frente possam falar e possam contar seus negócios e a gente poder divulgar. E, além disso, também conhecer pessoas novas, incrementar o network, levando sempre conteúdo de qualidade. Então, acho que é uma missão também. E uma vez eu ouvi de um pastor falando, olha, você só vai ser feliz o dia que você transbordar, que você divulgar tudo que você tem dentro de você para ajudar outras pessoas. E aí eu segui isso também e tenho feito. E me conta como que tu se prepara para entrevistar gente tão diferente, de político a artista. No início foi um grande desafio. Pra vocês terem uma ideia, o primeiro entrevistado do Afoitos, não sei se está lá no ar, foi o Eduardo Cunha, quando ele tinha acabado de sair da cadeia. Ele não tinha dado entrevista para ninguém, deu entrevista para mim. Então foi uma honra, inclusive, entrevistar o Eduardo, que é um grande professor. Depois eu entrevistei o ministro da Saúde durante a pandemia, entrevistei o Nelson Piquet, que não dá entrevista para ninguém. Então, sempre foi um desafio. Hoje é muito mais natural, mas com a ajuda da equipe e tudo, então a gente sempre prepara, lê um pouco sobre a pessoa, estuda um pouco, e aí com isso a gente consegue entrevistar com certa facilidade hoje em dia, mas no início era um grande desafio. Eu imagino. E qual que foi o momento mais inesperado que tu já viveu como apresentador? O momento mais inesperado que eu já vivi como apresentador, eu acredito que foi essa entrevista com o Nelson Piquet, que ele topou, é um grande ídolo para mim, é grande amigo, mas eu não esperava que ele fosse dar entrevista. Foi um momento inesperado.
e também entrevistar um ministro da comunicação, um ministro da saúde, durante uma pandemia que estava tudo uma loucura, também foi muito bacana. Tu já quebrou a empresa uma vez, né? E conseguiu dar a volta por cima. Hoje tu tá consolidado, graças a Deus. E se tivesse que escolher um aprendizado dessa montanha-russa, qual que seria? Não desista. Não desista. Tem aqueles desenhinhos que mostram o minerador com a picareta tentando chegar no diamante, né? E aí mostra a diferença do minerador que acha um diamante, está satisfeito e vai embora, e o outro que vai até o final e acha vários diamantes, né? Então, eu acredito que só a única diferença, quer dizer, tem duas únicas diferenças para mim do vencedor e do perdedor, que é o disciplinado e o que não desiste, determinado. Porque eu brinco sempre que eu tenho uma metodologia do DDD, que é decisão, disciplina e determinação. Então, quem não desiste e que tem disciplina é o que consegue vencer. O que desiste, o que desanima, eu tenho vários momentos de desânimo, que eu tenho que hackear a minha mente para inverter o desânimo em motivação. Então, esse é o grande segredo. A diferença dos vencedores é que eles não desistem, eles vão até o final e eles acham a grande mina de diamante no final. Tu é um cara que já se reinventou várias vezes. Agora me conta, o que te mantém afoito? O que me mantém afoito é sempre um desafio. Eu vivo em um momento de sempre uma guerra e tal. Eu gosto de desafios, eu gosto de grandes desafios. Mas o que tem me mantido mais afoito hoje em dia é você. Porque eu te amo. Ai, que lindo. Amor, agora a gente vai fazer um bate-bola, que são respostas rápidas, sem enrolar, tipo um pênalti, entendeu? Tá bom. Então, vamos lá. Uma lembrança da infância que nunca esquece. Vendendo sacolé para Dona Tereza. Dona Tereza, tem sacolé? Um jogo inesquecível do Vasco. Um jogo inesquecível do Vasco. Na verdade, todos os jogos do Vasco jogados com Edmundo, que para mim é meu ídolo no Vasco. Um livro que mudou a sua vida. Um livro, 12 Regras para a Vida, de Jordan Peterson. Um conselho que tu dá para teus filhos e que tu tenta seguir também. Não minta. O que Deus significa para você? Tudo. O que a Jéssica é para ti? Um presente de Deus. Ai, que lindo. Ai, amor, eu adorei essa parte hoje, te entrevistar. Gostou? Eu adorei. Eu quero que você esteja mais presente aqui no Afoitos com a gente. Eu acho que agora o pessoal conheceu, né, um pouquinho do Sérgio por trás, né, do microfone. E... Calma aí, gente, agora é o encerramento, né? Gente, então foi muito especial para mim estar aqui desse lado, entrevistando o Sérgio. Foi uma honra, amor. Muito obrigada. E... Calma, gente. Relaxa, calma. Isso vai ficar bom. Eu não tinha ensaiado essa parte. Isso vai ficar bom no ar. Amor, muito obrigada por ter aberto teu coração aqui para nós. E se tu gostou desse episódio, se tu curtiu, curte, compartilha e continua afoito junto com a gente. E no próximo EP vai ser o Sérgio de novo, mas se tu gostou, né, da minha participação, comenta aqui embaixo. Isso. Como é que é, amor? Clica no sininho e... Compartilha. Afoitos! Ai, ai.